Esplendor da fé. Esplendor da fé. Deus chegando aos nossos corações através da palavra. Quando nós oramos ou fazemos uma prece, nós estamos nos expressando a Deus. Mas quando Deus fala com nós, fala através da palavra. E às vezes é baseada na palavra, fala no nosso coração coisas particulares, individuais para nós, que não está relatado assim numa parábola, numa das ilustrações, alguma das histórias contadas dentro da Sagrada Palavra. Hoje nós queremos considerar o que é isso. Isso que estava na mente de Deus quando planejou você, antes da fundação do mundo. Quando Deus estava falando com Jeremias, falou, antes de que te formei no ventre de tua mãe, eu te conheci. O que é isso? Que está na mente de Deus. E se nós conseguirmos, neste instante, nesta hora, entendermos aquilo que está na mente de Deus para nós, o sonho de Deus para nós, e começar a focalizar nossa vida nisso, então vamos atingir de cheio aquilo que nós fomos especialmente equipados para realizar. Todo mundo não é goleiro, todo mundo não é atacante, todo mundo não é cozinheiro, todo mundo não é carpinteiro. Temos dons especiais que Deus tem nos dado para que possamos fazer aquilo que Ele nos adotou para fazer melhor de qualquer outro. Com uma tranquilidade e uma paz que, sem ter que estar concorrendo com o outro, vamos estar vários fazendo a mesma coisa. Eu não sou o único que falo da palavra de Deus, mas eu tenho uma particularidade meu, eu tenho um diferencial meu. Eu estou tentando realizar aquilo que Deus sonhou, aquilo que está na mente de Deus, quando Ele me fez. Lembro-me de uma criança, estava na mesa, tinha um papelão grande assim, uma lapicera de cor vermelha, e ele estava lá desenhando, e a mãe viu que ele estava tão empolgado no que estava fazendo. E perguntou para ele, meu benzinho, o que você está fazendo? E ele respondeu, estou desenhando Deus. Estou desenhando Deus. Então a mãe falou, mas meu benzinho, ninguém nunca viu Deus, ninguém sabe como que Ele é. Então, de mais ou menos uns 3 aninhos, ele respondeu, então é só aguardar que já vai ver. É só aguardar. Oh, meus amados, quando nós começamos a lembrar que Deus é Espírito e Ele tem capacidade de se revelar, e às vezes a própria palavra diz que precisamos voltar a ser como criança. Hoje, nesse momento, nós vamos querer fazer algo, quem sabe, até impossível, por um lado, tentar entrar dentro da mente de Deus, dentro do coração de Deus, para ver aquilo que Ele está sonhando. E quem sabe aquela criancinha poderia estar mais perto da realidade do que Deus estava planejando para ela, ou para ele, do que nós possamos pensar. Mas gostaria de ler alguns trechos da palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 3. Vamos estar lendo os 5, 6 ou 7 versículos. Normalmente lemos 1 ou 2, mas hoje vamos estar lendo um pouquinho mais, mas lembrando de que é Deus falando com nós. Quando nós abrimos nossos corações, e espero que o Espírito Santo faça essa revelação ao teu coração, meu Senhor. Ao teu coração, minha senhora. A você, jovem, criança, que a oração mais simples que podemos fazer, e espero deixar isso mais claro daqui a pouquinho, ao terminar, é que nós possamos dizer nossa oração, ó Deus, me faça aquilo que o Senhor viu. Eu quero ser isso, que estava na tua mente quando o Senhor me criou. Oh, meus amados, que coisa linda. Mas precisamos lembrar também que a Bíblia é como uma piscina, tem um raso, o pontinho raso, outro mais profundo. Ou se não, assim com doutrinas, com princípios, o que não, quem sabe até fazer, ela é igual ao mar. Tem gente que gosta de estar na beiradinha do mar, sabendo ela. Outros andando até os tornozelos, outros até os joelhos. E quem sabe nadar já entra nadando. E tem alguns, que não foi minha experiência ainda, pegando uns tanques de oxigênio e indo na profundeza do mar. Oh, meus amados, tem tanta coisa profunda aqui que às vezes é difícil, em uns poucos momentos, a gente poder atingir e ser um instrumento na mão de Deus para satisfazer a todos os que estão ouvindo. Mas vejamos o que a palavra de Deus nos relata sobre o sonho de Deus para a nossa vida.
Em Filipenses 3, versículo 7. Quem sabe até o 10, o 14, vamos ver. Versículo 7 de 3 de Filipenses diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perca. O que é isso? Vamos ver um pouco na frente. Como perca, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo. Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, como estrume, para poder ganhar a Cristo e ser contado com Ele, não tendo a minha própria justiça, que perece pela lei, procede pela lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus e ser baseada na fé. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo. Porque nele é revelado tudo aquilo que está na mente de Deus, para nós realizarmos o sonho que Deus teve para o Senhor, para a Senhora e para mim. Versículo 9. Versículo 10. Quero conhecer a Cristo no poder da sua ressurreição e participar no seu sofrimento, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcance a ressurreição entre os mortos. Oh, meus amados, e nós podemos ver nesta hora, Paulo não está pensando numa ressurreição, uma morte física. Ele está pensando numa morte espiritual e uma ressurreição espiritual enquanto estamos vivos. Eu marquei na beirada da minha Bíblia aqui, uma morte especial. Não aquele que nós estamos pensando na morte na carne, mas uma morte dentro de uma motivação humana carnal, interesseira nossa. Vejamos como ele continua dizendo. Não que eu tenha obtido, no versículo 12, não que eu tenha obtido isso, que tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Então, é algo que ele está numa luta agora, ele não está falando na morte e a ressurreição, a vida eterna lá no céu, mas está dizendo de um tipo de morte aqui enquanto estamos vivos e um tipo de vida que espero que ilumine nossos corações para clamar a Deus, para sermos aquilo que Ele sonhou deste instante para frente. Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida. Vejamos aqui. Como também fui alcançado por Cristo. Aliás, versículo 12. Não que eu tenha atendido tudo o que tinha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Para isso, o que estava na mente de Deus quando te criou? Se nesse instante você pode começar a focalizar a sua mente e pedir a Deus aquilo que Ele sonhou, que vai satisfazer tudo que você sonha. Às vezes nós queremos ser, eu lembro quando meu filho começou pequenininho, né? Ele foi muito impressionado pelo caminhão de lixo que passava quando era pequeno. Então, ele queria ser catador de lixo quando ele fosse grande. Tem coisa que nos impressiona quando estamos vendo alguém jogando bola e a gente pensa, pô, eu podia ser aquilo. Fez um Nelson Piquet ou Ayrton Senna dirigindo o carro e que entramos no nosso carro e queremos ser um Ayrton Senna da vida. Mas Deus tem dado dons a você, tem dado dons a eles, para eles se aperfeiçoarem, para eles ser tudo que Deus sonhou. E é isso que nesta hora queremos que, desde a criança mais jovem, possa começar da sua infância já dizendo, Senhor, o que o Senhor sonhou para mim? É isso que eu quero ser. Eu conheci um senhor, ele já é falecido, que todo dia ele ia no escritório, na oficina dele, trabalhar em computadores e em televisões. E o sonho dele era morar em um sítio. Queria morar num sítio. Para ele parecia não ser incômodo, chuva e tempestades e ter que dar lavagem aos porcos e dar comida para o gado e tirar leite. Ele viveu a vida dele frustrado. Porque quando ele falou comigo, ele falou, não tenho como mudar de profissão agora.
Para começar de estaca zero, eu não entendo nada de sítio. Não entendo nada de galinhas e porcos e cavalos e vacas. E estava, de uma maneira de dizer, escravizado, ganhando bom dinheiro, consertando televisões, consertando computadores. Era um técnico fino, mas não estava vivendo aquele sonho que Deus tem para ele. O que Deus tem sonhado para você nesta hora? Você está tentando realizar o sonho de seu pai? Você está tentando realizar o sonho da sua mãe? Você está querendo realizar aquilo que teus irmãos acham que você é bom? Oh, meus amados, pode que eles estejam certos. Mas o que eu sei com certeza é que Deus está certo e que Ele teve um sonho para você quando te colocou no ventre de tua mãe. E a Bíblia diz que é isso. Diz aqui no versículo 12. Pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não pense que já tenha alcançado, mas eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para o que está adiante. Ou desde agora, nesse instante, que você possa avançar para o que está adiante, pedindo a Deus ser aquilo que Ele sonhou quando te colocou no ventre de tua mãe. Versículo 14, prossigo para o alvo. Você tem que ter uma meta, tem que definir ela, até se possível por escrito, né? Prosseguir para o alvo a fim de ganhar o prêmio, que é o chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O chamado é ser aquilo que você está especialmente equipado para Deus para ser, mas só vamos entender quando ouvimos Deus falando aos nossos corações, através da palavra. Permita, gostaria de pular aqui no segundo livro de Timóteo, ler mais uns 2 versículos aqui. Capítulo 1 de Timóteo, versículo 9, diz assim: que nos salvou e nos chamou para uma santa vocação. Para Deus, aquilo que Ele te chamou é uma santa vocação. Deus não está preocupado nas tuas qualificações, para circunstâncias físicas no qual você nasceu, em que país você nasceu. Não é culpa minha se você falar um pouco de espanhol. Morei em países espanhóis 12 anos. Morei nos Estados Unidos 15 ou 16, sei falar inglês. Estudei grego e hebraico no seminário, estudei francês quando estava na Colômbia estudando, e falo português mais ou menos bem também. Estou aqui há uns 30 e poucos anos. Então, mas eu não tenho culpa que não falo chinês. Você não tem culpa que não fala japonês. Deus tem te equipado para você realizar aquilo que é uma vocação santa, diz a Bíblia aqui. Nos chamou para uma vocação santa, em virtude não das obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Não pelas obras. Paulo está falando aqui a Timóteo. Se tinha alguém que entendia da invalidez das boas obras religiosas, era Paulo. Ele foi nascido da tribo de Benjamim, foi circuncisado ao 8º dia, estudou aos pés de Gamaliel. Ele é um cara super formado, super religioso, entendia do que é obras, mas é que ele está projetando um novo nascimento enquanto estamos vivos. Não como Nicodemos perguntou, nascer, voltar no ventre da minha mãe e nascer, mas uma santa vocação que quando ela nasce nos nossos corações, então começamos a fluir em dons e talentos e habilidades que Deus nos deu, que podem até ser considerados por outros supernaturais ou sobrenaturais. Permita-me continuar lendo. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus. Versículo, continuando no 9. De Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Oh, meus amados, se nós podemos ver aquilo que Deus protegeu, eu nem sei como que se imagina algo antes de nosso nascimento, mas antes de que fomos gerados no ventre de nossa mãe, Deus disse que nos conheceu e foi Ele que nos depositou ali para sermos uma santa vocação desde os tempos eternos. E terminando aqui no versículo 10, dizendo, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Jesus Cristo, Ele tornou inoperante a morte e trouxe a luz da vida. A morte espiritual, nascemos de novo em Cristo Jesus. E diz aqui, trouxe a luz da vida e a imortalidade veio por meio do Evangelho.
veio por meio do Evangelho, este Evangelho. Por isso que é tão importante que nós leiamos ela, para que vejamos aquilo que Deus está projetando. Nos mostra como podemos viver acima de ciúmes e ódios e raiva, vendo que isso nos destrói, isso nos corrói, porque não faz para nada contra aquilo que o qual nós estamos invejando. No qual estamos invejosos, meus amados. Quando começamos a ler, entendemos que nós somos uma árvore plantada a águas e correntes, que dá seu fruto no seu tempo e sua folha não cai. Meus amados, quando você começa a realizar aquilo que Deus pôs no teu coração, se outros percebem bem, se isso não percebe bem. Eu já fui presidente de missão, já fui presidente de Santas Casas, já fui vice-presidente, já fui tantas coisas. E eu fico admirado quantas coisas podem boas acontecer se não estamos preocupados com quem vai receber o mérito, quem vai receber a honra, quem vai receber a glória. Meus amados, quando estamos seguros em Cristo Jesus, nós começamos a realizar o nosso sonho, começamos a participar de uma equipe, começamos a participar de uma família e começamos a sonhar pela nossa cidade, começamos a sonhar pelos nossos filhos, começamos a sonhar para a nossa região. O que é o teu sonho para Concã? Você sabe que existem outras cidades além do teu? Você sabe que existem outras famílias além do teu? Meus amados, quando vemos o sonho de Deus, chega aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou para mim como indivíduo, para mim como família, para mim como filho. Eu tenho o sonho para meus filhos, mas estou tentando encaixar eles dentro, que estou percebendo um sonho de Deus. Uma deles, ela é tempo integral dentro de uma igreja presbiteriana. Está cuidando de uns 80 adolescentes dia e noite. Ela vendo, é uma realização. O outro está participando só no fim de semana, sábado e domingo, trabalhando em projetos da igreja. E outro caçula é um turismólogo. Ele frequenta uma igreja, mas ele está tentando de cuidar do meio ambiente, ganhando um dinheiro através de levando o pessoal em turismo, um lugar para o outro, tentando de preservar algo para nossos filhos e nossos netos, mas curtindo uma vida que para alguns não parece muito espiritual. Mas, meu amado, o que Deus sonhou para você não é fazer coisas, não é fazer obras, eles são o resultado de sermos algo, de sermos alguém. Quem você é hoje? Você é aquilo que Deus determinou quando te colocou no ventre da tua mãe, porque se você é, então, vai fluir de tua vida boas obras e vai ser uma bênção para você, para a sua família, para a nossa cidade e nossa região. Se não, hoje é o tempo de você focalizar em Deus e tentar imaginar a mente de Deus e por profundezas ali dizendo: o que o Senhor imaginou para mim? E Ele vai te revelar. Vem por revelação. E quando vem a revelação daquela que você é em Deus, então você começa a fluir. Sem preocupação, quem vai receber a honra, quem vai receber a majestade e os elogios. Mas você está vendo um programa total de Deus criando para sermos aquele que Ele sonhou hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.